Isso, na próxima aula nós já teremos a atividade avaliativa 3, tá certo? Já estamos no finalzinho. As notas da atividade avaliativa 2 ainda não foram lançadas, tá, pessoal? Fiquem tranquilos. Mas é bem provável que de hoje até a semana que vem eu já faça esse lançamento para vocês, tá? Que foi aquela questão das atividades para lançamento no Instagram, tá bom? Aí a gente vocês já vão ter essa nota e aí a gente começa, então, já a falar sobre o final da nossa disciplina, tá bom? Então, vou colocar aqui o slide para a gente poder ter acesso. Ok. Então, vamos lá, pessoal. Vocês estão conseguindo ver o slide? Alguém ajuda aí o professor? Só dando... Sim, professor. Valeu, querida. Obrigado. Ó, essa matéria, a gente não tem aula prática, tá, pessoal? Nem presencial, infelizmente. Essa matéria ela é 100% online, ok? Então, o que nós vamos ter? Hoje a gente fecha a parte teórica, tá certo? Com a última aula teórica. Na semana que vem, nós teremos a terceira atividade avaliativa. Isso, nós teremos a terceira atividade avaliativa e, posteriormente, a última atividade, que é a atividade remota 3, tá bom? A atividade avaliativa 2, o professor ainda não lançou a nota de vocês, tá ok? É bem provável que a gente faça isso, que eu faça isso até semana que vem. Então, você já vai fazer a atividade avaliativa 3 com a nota, já sabendo a nota da atividade avaliativa 2, tá? Eu não consegui ainda mandar para a pessoa responsável pelo Instagram da universidade para a gente poder começar a vincular o que vocês fizeram, tá bom? Então, desculpe aí o professor, eu não consegui fazer isso a tempo. Mas, independente de qualquer coisa, semana que vem você já vai ter a nota da atividade avaliativa 2, tá bom? Aí a gente faz a atividade avaliativa 3, o professor vai passar as recomendações, vocês vão ter provavelmente 2 semanas para fazer, e daqui a mais 2 semanas, atividade remota 3, vocês vão fazer, a gente fecha a parte avaliativa da disciplina, a gente fecha quem participou de todas as atividades, a gente fecha nessa atividade remota 3, tá bom? Pois, fiquem tranquilos que na próxima semana a gente vai estar aqui junto com vocês, passando algumas orientações, então qualquer dúvida a gente consegue retirar. Então vamos lá, pessoal, vamos começar. Mas o professor está aqui, tá? Qualquer dúvida é só perguntar. Tá ok, obrigado, pessoal. Então vamos lá. Pessoal, vamos falar um pouquinho sobre nutrição esportiva. Como eu falei para vocês, é um tema que era do módulo passado, né? Mas aí houve um probleminha, o professor teve que passar agora para essa nossa última atividade, o módulo, né, de produção de alimentos. Mas a gente consegue, de alguma forma, entender e acho que vai ser bastante produtivo para todos nós. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre a perspectiva da nutrição esportiva e o educador nutricional, né? Então, como sempre, a gente colocando a educação nutricional dentro de um contexto, lembrando para vocês que todo profissional nutricionista é um educador nutricional, portanto, toda a área de atuação do nutricionista é uma área de atuação do educador nutricional, né? A gente está, de alguma forma, interligado em todas as possibilidades de atuação profissional. E como tal, vamos falar um pouquinho hoje sobre nutrição esportiva, né? Vamos falar alguns paradigmas, né? Tentar levantar aí alguns questionamentos, muitas vezes sem uma resposta muito clara, mas que a gente possa, então, cada um dentro de nós, tentar achar um consenso, né? E tentar achar também uma forma de responder a esses problemas, né? Essas dificuldades, né? Ou tentar de alguma forma responder a e tentar equacionar esse problema enquanto educador nutricional. Bem, enfim, vamos lá. Então,
Quando a gente fala de nutrição esportiva, a gente está falando de uma série de possibilidades, né? A gente está falando do acompanhamento de pessoas que vão fazer esporadicamente algum tipo de atividade física. A gente está falando também do acompanhamento de indivíduos que costumeiramente, né, de forma permanente, fazem atividades físicas, né, e não tem essa atividade física como um fim de alta performance, mas como saúde, né, como uma atividade lúdica, como um hobby, como algum tipo de possibilidade de melhoria de qualidade de vida, né? E vamos falar também numa terceira possibilidade, que são os atletas, né, são profissionais que utilizam o esporte como uma ferramenta, né, de trabalho, né, um esforço como uma ferramenta de trabalho, e, portanto, precisam de alta performance, né? Precisam atingir o seu melhor enquanto atleta, né? Então, a gente vai falar basicamente dessas três possibilidades, né? De acompanhamento de 3 níveis diferentes dentro desse universo que é a atividade esportiva. Para a gente poder pontuar tudo isso e colocar isso de uma forma mais clara, o professor foi até o Aurélio, né? E a gente pegou um pouco do que é esporte, do que é o conceito de esporte, né? Para que a gente possa, então, entender melhor tudo isso que a gente está falando. Então, lá no Aurélio, o conceito de esporte é o seguinte: é atividade lúdica individual ou coletiva. Então, quando a gente fala de esporte, a gente não está falando só de uma atividade para a melhoria do quadro de saúde, para a manutenção da saúde. A gente está falando também de um esporte de convivência, de uma atividade de compartilhamento, né, de uma atividade de interesse realmente, de socialização. Isso também está relacionado com o conceito de esporte, né? Então, não necessariamente a gente está falando só de saúde, no sentido de gasto energético, né, e atividade física, mas também a gente está falando de uma possibilidade de se ter uma socialização, né, se dividir ali algum tipo de prazer, ou de forma individual ou de forma coletiva, né? Então, você tem várias atividades lúdicas que também são consideradas como esporte, né? E que não necessariamente estão ali relacionadas à alta performance ou à busca da qualidade de vida no sentido físico, mas muito mais no sentido psíquico da coisa, né? Divertimento, e aí vem para, de alguma forma, ratificar isso que a gente está falando, né? O esporte é também uma forma de divertimento. Confraternização, então o esporte também tem essa característica, né? Dessa coisa mais social, de você estar mais próximo da natureza, alguns tipos de esporte, de você estar em conjunto, em coletividade, né? Normalmente essas atividades, quando são feitas dessa forma, são feitas dentro de um ambiente mais positivo, de um ambiente mais festivo, né? E isso também ajuda na parte psíquica, que teoricamente não está relacionado com a nutrição esportiva, mas vai sim interferir de forma positiva e direta naquilo que a gente chama de nutrição esportiva, né? Do acompanhamento do profissional nutricionista com o objetivo de suprir, através da alimentação, as necessidades desse tipo de atividade, desse tipo de acompanhamento de atividade para algum tipo de objetivo, né? Confraternização é uma atividade revigorante, então a gente começa a falar um pouco mais do esporte como uma ferramenta para se buscar qualidade de vida, né? Então muitas pessoas fazem a atividade física com o interesse de ganho de qualidade de vida, de saúde, né? Sem uma preocupação muito focada na performance, né? Então, a pessoa procura aquilo ali para um ganho estético, né? E aí você tem uma abertura também no sentido do psíquico com o físico, né? Então, a pessoa ganha mais autoestima, ela vai ter um corpo, essa ferramenta corpo, melhor adaptada para as atividades do dia a dia. Então, o esporte, ele tem, como a gente falou, esses 3 níveis, né? Que vão desde da atividade lúdica, da atividade mais voltada
para confraternização, né? Para esse divertimento, como também o esporte pode, né, proporcionar também uma melhoria da saúde das pessoas, quando a pessoa já está a saúde já está estabelecida, então a manutenção desse estado, e quando não, a busca por esse estado de saúde, né? E também sem estar muito preocupado com a alta performance, né? Então, estando mais aproximado ali de uma atividade para melhoria de qualidade de vida para a saúde. Ok, mas tem também esse terceiro nível, que é como aqui a gente também está vendo dentro do conceito, torneio e competição, né? Então, você tem também a nutrição esportiva voltada para alta performance. São pessoas que buscam o seu melhor, né? Então, utilizam o corpo como uma ferramenta para se extrapolar limites, né? No sentido do esporte como uma atividade para se conhecer o seu limite e extrapolar esse limite, né? Então, aperfeiçoar o corpo para que você possa ter uma capacidade de ir além daquilo que você já faz, né? E por isso a gente tem, então, as competições, a gente tem os torneios, né? Tem as Olimpíadas, que de alguma forma vão perceber onde o homem pode chegar, né? Quais são os limites atuais, a gente sempre fala assim, né? Limites momentâneos, e cada momento o ser humano ultrapassa através dessa ferramenta que é o corpo, né? Através dessa mecânica biológica, ele acaba de alguma forma se estendendo em termos de resultado, e isso faz com que a gente possa perceber que uma pessoa bem preparada, ela pode extrapolar limites, ela pode alcançar, né, grandes feitos, tendo o corpo como essa ferramenta, como essa máquina bem azeitada, né? Ela pode, de alguma forma, extrapolar esses limites, como a gente já falou. Então, a gente pode estabelecer 3 níveis, né, de atuação do profissional nutricionista dentro desse contexto da nutrição esportiva. E aí a gente fala, então, de atividade regrada. É óbvio, você não vai conseguir chegar a lugar nenhum de alta performance se você não tiver uma atividade regrada, se você não priorizar esse foco, né? Se você não focar nisso, dificilmente você vai conseguir estabelecer novos limites. Então, é necessário que a pessoa tenha uma atividade regrada, que ela siga uma alimentação regrada, que ela tenha atividades de descanso e momentos de força, né, de aplicação de força, de metabolismo acelerado, como também a alimentação de alguma forma pode ajudar, né? Há um tempo atrás se dizia que a alimentação era muito importante, hoje a gente sabe que é muito mais para recuperação do que para desempenho, mas também tem a função de desempenho. Então, a cada momento, a nutrição esportiva ela acaba se reinventando e descobrindo novas possibilidades de ajuda a esse indivíduo que busca performance, a alta performance, né? Rígida, então, atividade regrada e rigidez também está relacionado com isso, está relacionado com atividade de alta performance. Você não consegue imaginar um atleta de alto nível que não tem uma rigidez de comportamento, que não consiga estabelecer horários para descanso, horário para atividade, horário para alimentação. Então, esse regramento e essa rigidez fazem parte desse processo quando a gente fala, então, da atividade de alta performance, da atividade esportiva em alto nível, né? E aí, uma palavra que foi muito interessante, que faz ligação com outros conceitos, que é a palavra eugenia, né? Então, lá no Aurélio, a gente consegue ver essa palavra estabelecida e associada ao conceito de esporte. Eugenia seria a capacidade da gente escolher, né, ou selecionar indivíduos que têm uma melhor capacidade em relação aos outros. Então, é um processo de seleção natural, né? Então, é muito comum a gente ver dentro dos esportes, né? Começam vários indivíduos, né? Depois vão se
estabelecendo ali novos critérios e novos, vamos dizer assim, novos regramentos, e aí vão ficando pessoas no meio do caminho até chegar aquela pessoa, né, ou um grupo de pessoas que tem uma maior aptidão, né, para aquele tipo de esporte e que conseguem, através do seu metabolismo, através da sua fisiologia, atingir melhores resultados. Então, a gente chama de eugenia essa capacidade de seleção, né, de Professor, buscar... Diga, querida. Porque, assim, eugenia eu pesquisei, né, e vem do grego e Isso. o significado original é o bom desde a origem. E Bom, o desde a próprio, origem. isso, e o termo eugenia já, assim, muito polemicamente, ele já teve vinculado na verdade, ele está vinculado à questão da seleção Exato. natural e chega à questão proposta por Darwin, né, o darwinismo, Isso. o processo de seleção. E foi utilizado na nossa sociedade de forma positiva e negativa durante muito tempo, né? A eugenia foi utilizada, por exemplo, no nazismo, né? Para se Exatamente, a questão da curar. pureza da raça, né? Então, assim, até me causou um estranhamento muito grande quando eu vi esse termo aqui, porque a gente vê tanto movimento, né, no sentido, assim, de inclusão de pessoas com deficiência, né, para atletas, e aí a gente vê a palavra eugenia associada à nutrição esportiva, né? Assim, fica meio paradoxal. Veja, é importante a gente lembrar o seguinte, né? Essa nossa disciplina ela tem um objetivo de cutucar vocês, né? Da gente também falar algumas coisas que muitas vezes a gente não para muito para pensar e às vezes as coisas são muito naturais e saem de forma padronizada e a gente às vezes não repensa um pouco, não para um pouco para a gente imaginar esse contexto de forma mais holística, né? De uma forma mais ampla. A palavra eugenia, como você falou e muito bem colocado, ela vem do grego, né? E ela tem um espírito maior, né? Um espírito mais elevado, daquela ideia de se buscar aquele que é o melhor entre todos, né? Mas ela também vem passando por uma série de pontos, e até mesmo lá, se a gente for ver na Grécia, é uma parte do que a gente vai falar aqui na nossa aula ainda de hoje, ela vem desse regramento, dessa atividade rígida, dessa competição. E quando a gente fala competição, a gente não pode esquecer que a gente está falando em buscar o melhor, né? E a gente também tem que lembrar exatamente isso. Então, essa é a tônica da nossa aula. É a gente falar um pouquinho sobre a nutrição esportiva em alta performance e a nutrição esportiva também utilizada para pessoas normais, dentro de vamos dizer assim, de uma perspectiva de alta performance. O que isso pode gerar, sendo que o profissional nutricionista é um profissional de saúde, né? A gente nunca pode esquecer isso. Nós somos profissionais da área de saúde. Portanto, a gente tem que pensar, em primeiro lugar, na saúde do nosso cliente, né? Na saúde do nosso paciente, vamos dizer assim. Mas é claro que a gente pode usar a palavra eugenia com várias perspectivas, tá certo? Buscar o melhor não necessariamente quer dizer que seja uma coisa ruim, mas dentro de determinados contextos, buscar o melhor pode trazer algum tipo de dano, não só para aquele indivíduo, que é o melhor, mas também para uma sociedade como um todo. A gente acabou de falar, né? Se usava a palavra eugenia também de forma bastante ampla quando do nazismo, né? Quando se buscava aquela raça pura, aquele indivíduo intelectualmente melhor, vamos dizer assim, que se apresentava intelectualmente melhor, que tinha fisicamente condições melhores, né? E, portanto, era o melhor dentre as várias etnias que nós temos. Quando a gente busca esse tipo de eugenia, é óbvio que isso não é nada interessante. Mas o esporte tem essa característica. A gente vai ver por que acontece isso. Tá? A gente vai falar um pouquinho sobre isso. É a Fabiana, né? Foi a Fabiana que falou? Ou foi a Daniela? Isso, professor. Aí você vai me Fabiana. ajudando, Fabiana. Vamos conversando. Pode ficar à vontade. Tá bom. A gente vai conversando. Então, já traz para a gente um certo estranhamento, né? Nutrição esportiva e eugenia. Quer dizer, o que a gente pode, e o que o nutricionista e o educador nutricional, de alguma forma, como é que a gente participa, direto ou indiretamente, de tudo isso. Então, vamos lá.
Quando a gente coloca também alguns termos muito associados, né, à nutrição esportiva, a gente pode identificar um pouco melhor tudo isso, né? Então, por exemplo, eu fui lá também no Aurélio e fui buscar o que era desportista, né? Então, o que é um desporto, o que é uma atividade de desporto, o que é um desportista. Então, lá no Aurélio a gente vai encontrar o seguinte: praticante de atividade física diretamente ou direcionada para desenvolver o vigor, agilidade e saúde. Então, a gente pode perceber que o esporte, né, ou a nutrição esportiva, ela também vai participar de forma direta ou indiretamente com atividades que não estão relacionadas à eugenia, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, de atividades desportivas, ou quando a gente fala de desporto ou de um desportista, a gente está falando de uma pessoa que vai buscar o seu melhor, né? Ele não está relacionado com essa competição, né? Com essa capacidade do indivíduo de ser melhor do que os outros. Na verdade, ele vai buscar dentro de si essa melhora, né? Então, aquela pessoa que estabelece um objetivo e dentro desse objetivo ele vai buscar a saúde, né? Ele vai buscar uma melhor compreensão física, uma melhor capacidade física. E a grande parte dos indivíduos que nós vamos, de alguma forma, trabalhar no consultório, ou que vamos trabalhar como educador nutricional, estão, de alguma forma, ligados a isso, a usar o esporte como uma forma de busca de saúde, né? Como uma forma de melhorar a sua qualidade de vida. Então, nesse sentido, a nutrição esportiva e o educador nutricional, de alguma forma, vai estar ali trabalhando como um profissional da área de saúde, né? É a ideia de se falar o seguinte: olha, você não precisa ser o melhor, você tem que fazer o seu melhor, né? Então, se respeita o limite do indivíduo, se respeita, né, dentro da prescrição dietética, quais são os alimentos que vão, de alguma forma, trazer para esse indivíduo uma melhor qualidade de vida, né? Se percebe qual é o limite desse indivíduo e, ao chegar nesse limite, não se pretende, então, estabelecer um novo limite. Quer dizer, se respeita o limite daquele indivíduo, se respeita o metabolismo daquele indivíduo, quer dizer, se pensa exatamente em fazer uma dieta, não para que ele alcance uma performance melhor, mas para que aqueles nutrientes sejam importantes para responder às demandas daquele indivíduo e repararem, né, qualquer tipo de perda que possa vir a acontecer na atividade esportiva. Então, quando a gente fala de desporto, quando a gente fala da nutrição associada à capacidade desse indivíduo de gerar qualidade de vida e gerar saúde, a gente está falando exatamente do contexto da nutrição esportiva e o profissional de saúde, né? A gente está respeitando o limite daquele indivíduo e prescrevendo nutrientes que vão atender as demandas daquele indivíduo e que vão proteger aquele indivíduo, né, do esforço metabólico, né, do esforço celular, do esforço fisiológico que uma atividade física, por melhor que seja, dentro da capacidade daquele indivíduo, gera de desgaste, né? Então, o respeito ao descanso, o respeito a se prescrever, né, dentro dos limites de proteínas, carboidratos e lipídios, não numa perspectiva de performance, mas numa perspectiva de qualidade de vida. Então, não se sobrecarrega nenhum sistema desse indivíduo, né? Não se sobrecarrega nenhum tecido, nenhum tipo de órgão, pensando justamente, né, na saúde desse indivíduo, na qualidade de vida e, principalmente hoje, numa longevidade, né? Então, a gente sabe que a atividade física feito dentro dessa perspectiva do desporto, né, dentro dessa perspectiva da atividade para a qualidade de vida, ela vai trazer para esse indivíduo ganhos nesse momento, né, ganhos momentâneos, onde esse indivíduo vai ter uma melhor qualidade de vida, vai apresentar uma diminuição de sintomas e quadros, né, de algumas enfermidades e agravos que a nutrição e a atividade, né, no contexto desportivo, vão gerar para ele uma diminuição de uma série de sintomas, uma diminuição de uma série de quadros e vão gerar para ele uma melhor qualidade de vida. Então, acho que dentro desse contexto, é o contexto ótimo para a gente falar sobre nutrição e atividade física, nutrição e saúde, portanto, o contexto do educador nutricional como um profissional da área de saúde, né? Respeitando, como a gente já falou, o limite desse indivíduo, respeitando as condições daquele indivíduo.
né? Gerando nele saúde e qualidade de vida. Acho que esse é o contexto mais interessante, é o objetivo de grande parte daquilo que se faz pensando em nutrição esportiva. Mas também a gente tem que levar em consideração que uma pequena parte, uma pequena parcela dos indivíduos que vão procurar o educador nutricional ou um nutricionista tem um outro interesse, né? Tem uma outra perspectiva em relação ao esporte, né? De forma geral. Seriam aqueles atletas, né? São pessoas que muitas vezes trabalham, né? Têm a atividade física como uma forma de ganho, são profissionais da área, né? Ou, se não são profissionais da área, pelo menos têm o foco dentro da atividade esportiva, não só do ganho de qualidade de vida, de saúde, mas estão mais preocupados com a performance, né? Em atingir um determinado limite e, ao atingir esse limite, passar desse limite, né? Então, isso pode ser desde um corredor, né, que nós temos hoje um tempo, né? Por exemplo, se você pegar 100 metros livres, nós temos hoje um tempo e que estabelece, então, ali o limite do ser humano hoje correndo em 100 metros. É óbvio que quem trabalha nessa área, quem é atleta dessa área, o grande objetivo é passar desse limite, né? É extrapolar esse limite, e para isso é necessário que você use todo o seu corpo, toda a energia do seu corpo, todas as células do seu corpo para chegar a esse objetivo, para atingir esse objetivo, né? Óbvio que lá atrás já foi feita uma eugenia, já foi feita uma seleção para se buscar aquela pessoa que desde cedo é o bom, né? Desde sempre é o melhor, e dentro desse contexto, então, esses melhores, você faz, então, aí um processo de busca por se ultrapassar limites, por se alcançar uma performance além daquilo que já se faz. Então, essa é a busca incessante, constante dos atletas, né? Ser cada dia melhor do que ontem. E nessa busca você extrapola os seus limites, com certeza. E esse é o objetivo, né? É você não se acomodar no seu limite, é você ultrapassar o seu limite, é você ser um pouco melhor, é você correr um pouco mais, é você levantar um pouco mais de peso, é você transpassar, né? Colocar-se à frente daquilo que você fez ontem. É você ser melhor hoje do que você foi ontem. Então, quando a gente fala de atleta, também lá no Aurélio a gente tem esse seguinte conceito, né? Indivíduo que pratica atletismo, atleta, praticante de esporte de alta performance. Quando a gente fala de alta performance, a gente está falando de ultrapassar limites, né? E o nosso corpo ele tem limites, né? Limites metabólicos, limites fisiológicos, né? Ser um herói, isso eu achei muito interessante, né? Então a gente pode dizer que os heróis do século 21, né, são aqueles indivíduos que praticam atividade física, né? São, por exemplo, o Neymar, você tem vários atletas brasileiros, são hoje o espelho de muitas crianças, né? Que veem naquela pessoa uma pessoa que tem qualidades que são qualidades desejáveis e que podem, de alguma forma, ser uma referência para uma série de crianças que gostam daquela mesma atividade. São heróis do futuro, né? São os heróis que nós temos hoje, né? São pessoas que não se acomodam, que ultrapassam os seus limites. Isso daí é um entendimento mundial, tá? Várias marcas se associam ao esporte justamente por essa questão, né? Do indivíduo ser um indivíduo além daquilo que se espera, né? Ele conseguir resultados e marcas muito além daquilo que se espera daquele indivíduo, né? Então, quando a gente vê lá o conceito de atleta, não é só uma pessoa que faz atividade física para qualidade de vida. Ele é um indivíduo muito além disso. A qualidade de vida, nesse momento agora, foi trocada pela busca por resultados, né? A busca por performance, vamos dizer assim, né? E são poucos indivíduos nessa condição. A gente vai encontrar muito mais indivíduos ali trabalhando o esporte como uma atividade agregadora, como uma atividade que se busca saúde, que se busca qualidade de vida. Esses indivíduos são uma parcela muito pequena da nossa população,
mas são indivíduos que buscam o além, né? E por isso têm capacidade, biotipo, enfim, estão preparados psicologicamente, fisiologicamente, para atingir essa alta performance. Então, esse é um contexto que explica um pouco o que a gente vai começar a falar a partir de agora, que é ver um pouco do outro lado desse processo, né? Então, essa alta performance, né? Esse esporte levado ao limite máximo, o que isso pode gerar a médio, curto e longo prazo para esse indivíduo? Será que a gente pode dizer que o esporte de alta performance é uma atividade para qualidade de vida? Será que a gente pode dizer que o esporte em alta performance é um instrumento gerador de saúde para aquele indivíduo? Como é que esses atletas que, em um determinado momento da vida, fazem atividade, esse esporte, em alta performance, como é que esse indivíduo fica após, né, esse período, né, de atividade? Como é que é o pós-esporte, né, o pós-atividade desse indivíduo? Como é que o corpo desse indivíduo responde a essa alta performance? Como é que o corpo desse indivíduo, em termos fisiológicos e metabólicos, de alguma forma, após esse momento, né, de alto gasto, de alta performance, como é que o corpo desse indivíduo fica, né? Como é que esse indivíduo, depois de 25, 30 anos, né, que seria mais ou menos o pico da idade, da faixa etária, né, para alcançar essa alta performance, como é que esse indivíduo com 50, 60, 70 anos, como é que esse indivíduo está depois, né, de alcançar essa alta performance, de ser esse atleta de alta performance, fisiologicamente falando, metabolicamente falando? É óbvio que a gente não está falando aqui mal de esporte nem nada, a gente só está tentando, de alguma forma, pensar por um outro lado, né? Tentar ver um outro viés dessa nossa conversa, que a gente, na universidade, vai ver de uma forma bastante específica, mas que talvez a gente não se preocupe com outro viés, né? Com outras possibilidades. E aí vem a parte do educador nutricional. Como é que a gente consegue trabalhar com isso e como esse educador nutricional pode, de alguma forma, ajudar nesse contexto, né? Essa é a nossa discussão de hoje. Ok. Bacana, Fabiana. Acho que você botou aqui algum... Professor, eu coloquei um link que é de um artigo que fala o título é Notas sobre Ginástica, Eugenia e Esporte, a Educação Física e as Responsabilidades do Tempo Presente. Então, ele traz esse histórico, né, da eugenia como uma proposta política, né, e como é que ela se revela no esporte. E aí eu achei muito interessante porque ela trata da educação física e a eugenia, e em seguida ela fala sobre o cybercorpo e o cyberatleta. Então, o que é isso nesse movimento no contexto da atualidade? Assim, tentei achar alguma coisa que realmente tivesse voltado para a nutrição esportiva, mas não encontrei, né? Mas eu acho que esse texto aqui fica interessante para dar uma ilustrada, né, nessa questão. A gente vai trocar muita figurinha na aula de hoje, né? Mas talvez esse texto traga até mais um aprofundamento maior. E aí, repensar também, dentro desse contexto que a gente está falando, não só do esporte em alta performance, mas também é pensar naquele indivíduo que busca qualidade de vida, mas se alimenta como um atleta de alta performance, né? Então, usa a suplementação, faz uma série, né, de regras e utiliza a nutrição num contexto de alta performance, sem que o seu gasto energético, sem que a sua atividade física no sentido seja realmente de alta performance. Até que ponto isso é interessante, né? E o educador físico é aquele indivíduo que gera o pensamento, né? Tem que ter esse senso crítico. Não, mas calma, fiquem tranquilos, a gente não está aqui criticando nem nada, a gente só está jogando alguns assuntos para que a gente possa pensar sobre eles, né? Então, é óbvio que ninguém está falando nada errado. Ser um atleta de alto nível não necessariamente é algo errado, pelo contrário, né? Mas talvez repensar como educador físico essa questão.
Será que todo mundo que procura um profissional da área de nutrição precisa de uma alimentação de alta performance? Será que aquele indivíduo que busca, na verdade, qualidade de vida, ele não está, talvez, extrapolando limites e, ao invés de buscar saúde, está levando esse indivíduo à geração de agravos e, na verdade, problemas, né? Eu acho que é um contexto que a gente pode pensar um pouco, né? A utilização de suplementos de forma indiscriminada, né? O uso de artifícios nutricionais são utilizados para atletas de alta performance, serem utilizados em indivíduos que fazem atividade esporádica, isso tem que ser pensado, tem que ser repensado pelo profissional nutricionista. Eu acho que quando a gente fala de educação nutricional, é muito mais pensar nesse contexto, né? Isso, acho que é pensar um pouco disso. Também você não precisa concordar com o professor, não, né? O professor está só expondo aqui de algumas ideias, cada um vai pegar isso, vai usar de uma forma que é mais interessante, e eu acho que dentro desse contexto cada um vai ter uma visão. Mas o importante é a gente discutir esse assunto, a gente colocar esse assunto, né? Se discutir. E aí, andando um pouquinho ainda na nossa aula, aí a gente começa a lembrar lá de onde veio esse assunto, né? Lá de onde se desenvolveu pela primeira vez essa ideia, na Grécia, né? E aí a gente usa uma região da Grécia, né? Uma cidade-estado da Grécia, que é Esparta. E é ali que começou, então, o que a gente chama de Olimpíada Moderna, né? Então, todos os jogos esportivos dentro da Olimpíada e essa questão realmente do esporte de alta performance, de alguma forma, tem como início, né? Como, vamos dizer assim, gênese a Esparta Antiga, né? Essa cidade-estado da Grécia. Aí a gente vai lembrar o seguinte, Esparta era uma região da Grécia onde você tinha muito pouca capacidade para gerar ali algum tipo de ganho com a terra que se tinha. Então era uma ilha, né? É uma ilha até hoje, né? Uma ilha onde você tinha muito pouca possibilidade de cultivar, onde você tinha muito pouca possibilidade de gerar algum tipo de recurso com as possibilidades naturais que aquela região disponibilizava. Então era muito comum os espartanos, né, as pessoas que moravam em Esparta, terem que sair dali para ganhar novas áreas e gerar novas riquezas. Então, a gente pode dizer que essa cidade-estado, né, da Grécia tinha como principal função o desenvolvimento de um exército. Não só para que pudesse guardar a cidade, através de ataques de outras cidades e estados ali próximas e de outras populações, né, de outras etnias, mas também na busca por uma melhor qualidade de vida, né, na busca de ganhos para que você pudesse ter recursos para sobrevivência dessa população e para a melhor qualidade de vida dessa população. Então, os espartanos eram tidos como grandes guerreiros, né? E tinham como seu exército a sua principal, vamos dizer assim, sua principal riqueza, seu principal tesouro. Então, as pessoas em Esparta vamos dizer assim, se direcionavam e focavam o exército espartano como a principal bem daquela população e se desenvolvia, então, todo tipo de atividade, de alguma forma, era direta ou indiretamente relacionado com a atividade do exército, com a atividade de proteção e expansão dessa população, né? Então, era uma sociedade, como a gente falou, altamente militarizada, né? Os homens, a sua grande maioria, eram soldados do exército, né? Tinham, então, a gente vai ver uma educação voltada para servir a essa sociedade através do exército, né? Da militarização. Lá, desde o começo, a sociedade buscava por pessoas que tinham uma melhor característica para servirem a esse objetivo. Então, já havia eugenia desde o começo, né? Crianças que nascessem, homens, né, que nascessem com algum problema de visão ou tivessem algum problema ortopédico, de alguma forma já eram ali eliminados, essa é a palavra certa, para que você pudesse ter, então, só pessoas que fossem aptas a serem bons soldados, né? Porque como a alimentação era restrita,
alimentar um indivíduo que não tinha essa característica de ser um bom soldado ou de gerar ali um indivíduo para o exército, de alguma forma era um peso para aquela sociedade. Então, já desde o começo, lá em Esparta, se fazia esse processo de eugenia, né, de seleção de indivíduos para um determinado contexto. Nesse caso, a gente está falando do exército, né? Então, já desde cedo se fazia essa seleção, né? Se fazia, então, essa busca pelo melhor. Pensando, obviamente, neste caso, no exército, né? No soldado espartano. E o homem espartano também era extremamente, vamos dizer assim, tolhido de qualquer tipo de prazeres ou de ostentação, né? Na verdade, pela limitação que a terra, né, que aquele local gerava, era necessário você ter pessoas extremamente preparadas para a vida, né? E esse preparo para a vida estava muito relacionado também à questão do exército, como a gente já falou. Então, só para que vocês, depois, se vocês quiserem pesquisar melhor, fiquem à vontade, mas falando assim de forma bem superficial, as crianças eram selecionadas a partir de 7 anos de idade, os homens, né? Então, já eram separados da família, um pouco parecido com o que nós temos hoje, mas isso acontece aos 18 anos de idade, tem um tempo muito pequeno, curto, desse processo de seleção e de acompanhamento do Estado, né, que nós temos hoje. Então, com 18 anos, alguns jovens, né, do sexo masculino são, de alguma forma, fazem a imersão no exército e ali ficam aprendendo, né, como ser um cidadão, e muitas vezes não se engaja dentro do exército, mas sai dali com algum tipo de formação, né, mais rígida, mais rigorosa, né, mas dentro desse contexto de um cidadão preparado para a vida, né, de um indivíduo preparado para o Estado, para a convivência melhor do Estado. No caso dos espartanos, essa seleção e essa preparação era para ser um soldado, era para ser um indivíduo que participaria de lutas e, portanto, nesse contexto, ele tinha que estar muito bem preparado para isso, né, fisicamente e psicologicamente. Então, desde 7 anos de idade, se tirava essa criança do convívio da família, que se entendia que se ele ficasse no convívio da família, ele poderia ser, de alguma forma, acarinhado ou receber algum tipo de educação que depois, como soldado, isso traria não um benefício para ele, mas poderia ser um problema para esse indivíduo, tá? Professor, diga, querido. Achei um texto muito interessante. Ele fala, num trecho dele, ele fala bem assim: os homens espartanos eram vistos como máquinas de guerra. Então, desde o momento que um espartano menino nascia, ele era preparado psicológica e fisicamente para integrar o exército e defender Esparta. Exatamente. Assim, receberia toda a preparação física necessária para que, quando mais velho, pudesse começar a participar oficialmente das guerras. Sua vida tinha as seguintes etapas. 1. Quando o bebê nascia, passava pela gerúsia, onde anciões verificavam o corpo da criança. Se fosse identificado algum problema físico ou mental, o bebê não seria considerado apto para o exército e poderia, em algumas situações, ser abandonado em montanhas. 2. Só lembrando, voltando àquilo que o professor falou, tá ótimo, Fabiana, adorei, continue, tá? Mas só fazendo um pequeno resgate. Por que isso? Porque como se tinha pouca comida e se tinha que otimizar esses recursos, aquele indivíduo que não servia para o exército era repensado se ele serviria para viver em comunidade, né? Então, se fazia essa eugenia desde cedo, quer dizer, aquele indivíduo que era apto para o exército era desejável, aquele indivíduo que não era apto para o exército, mas talvez pudesse fazer parte ali de um outro processo, ele era um indivíduo de segunda classe, mas era ainda, de alguma forma, importante para a sociedade. E aquele indivíduo que tivesse algum problema físico, principalmente físico, né, já que era bebê, a esse, assim, era abandonado, sim, era deixado à própria sorte. Vai lá, Fabiana, tá ótimo. Continue. Deixa eu ver aqui. A sociedade era dividida em 3 grupos, né? Os esparciatas, que eram os espartanos, os que eram separados, né, para o exército. Os periecos, que viviam na periferia de Esparta e deveriam dedicar-se ao comércio e artesanato. Não tinham direitos políticos, mas recebiam certa autonomia no espaço em que viviam. E os zilotas, considerados servos da sociedade espartana, eram propriedade do Estado.
recebiam um pedaço de terra e lá deveriam ficar, cultivando espaço e dando parte da produção para os esparciatas. Às vezes, os servos eram assassinados para que se evitassem rebeliões. Então, havia uma organização nessa sociedade espartana para manutenção desse exército, né? Exatamente. E, então, aí, aqui, só voltando claro, aqui ao... Oi? Por favor, continue. Aí, aqui, já os que nascessem saudáveis, voltando, né, aquele ponto 1, aí agora o ponto 2, voltavam para suas famílias e começavam desde pequenos a receber treinamentos. Por exemplo, caso chorassem, não deveriam ser consolados, mas sim ignorados. Era preciso criar homens corajosos e destemidos, e durante este tempo deveriam ser treinados por suas mães. Exatamente. Então, veja. Aí, continue, por favor. Vai lá, continue. Aí chega a esse ponto que o professor falou, aos 7 anos, os meninos eram considerados responsabilidade do Estado e já deveriam ser preparados para batalhas. Exatamente. Eles passavam a receber os cuidados dos paidonomos, um superintendente responsável pela educação dos futuros heróis de Esparta. E tinham coisas, provavelmente está escrito aí, Fabiana, a gente só antecipar, mas é provável que você fale aí um pouquinho para a gente. Comida era restrita, tá? Porque o soldado em guerra não terá toda a comida que precisa. Então, já se preparava esse indivíduo de 7 a 18 anos, com uma alimentação restrita. Passar fome fazia parte desse processo de educação, desse processo de rigidez, né, de formação. Atividades físicas exaustivas, preparando o corpo desse indivíduo e a mente desse indivíduo para o combate, para a guerra, né? Então, era muito comum deixar esse indivíduo passar fome e esperar que ele buscasse o roubar, ou tivesse essa atitude de ir lá e mais agressiva, né, de roubar o alimento, porque isso trazia para ele características desejáveis no campo de guerra, né? Se dava uma roupa só, né, para esse indivíduo, para que ele se acostumasse a viver nessa condição, né, desfavorável. Então, que ele não tivesse, então, vamos dizer assim, um amolecimento, vamos dizer assim, né, nesse processo. Então, ele tinha só não usava sapato, justamente para que ele tivesse, então, uma vida cada vez, né, mais, vamos dizer assim, instigante para a guerra, né, para a movimentação do espírito desse indivíduo para a guerra, né? E tudo que ele fazia, qualquer coisa que ele fazia de errado, ele era chicoteado e plenamente, vamos dizer assim, de alguma forma se fazia ali o castigo daquele indivíduo para que ele pudesse ter uma alma cada vez mais forte, uma psique cada vez mais forte, que isso de alguma forma gerava para ele ganhos no exército, né? Então, o que para hoje a gente vê como uma coisa absurda, né, como um desrespeito do Estatuto da Criança e do Adolescente, lá em Esparta se tinha isso como uma atividade política, né, como um regramento e uma metodologia para se desenvolver soldados, para se desenvolver o cidadão que era desejável para Esparta. E aí, Fabiana, alguma consideração? A primeira civilização que teve, né, essa organização entre direitos e deveres dos seus cidadãos, né? Exatamente. E daí, aí você vai perguntar, mas o que tem a ver, professor, com nutrição e educação nutricional? É importante a gente lembrar que dentro desse contexto surge, então, as Olimpíadas, né? A maratona, que é uma atividade que a gente não sabe dizer se isso é verdade ou não, mas é o começo desse processo das Olimpíadas, esportes, torneios, competições, né? Foi um soldado que teve que correr, né, 40 quilômetros do campo de batalha para a cidade, né, para poder, então, dizer que era necessário mais tropas, né, ou passar algum tipo de recado. Então, quer dizer, esse processo do encantamento pelo homem, pela possibilidade desse indivíduo passar dos seus limites, né, e através de uma vida extremamente regrada, esse indivíduo alcançar os seus objetivos, é um pouco do cerne da alma da Olimpíada, né? Então, hoje, quando a gente fala de esporte de alta performance, a gente vai ver que tem uma correlação muito próxima com o estado de Esparta, né? Com os ideais de Esparta. Óbvio que não com uma guerra no sentido
vamos dizer assim, literal da palavra, mas a competição como algo que é necessário para se participar, que você tenha uma vida regrada, que você deixe alguns prazeres de lado e que você tenha o foco em alcançar além daquilo que você pode alcançar, de você estender o seu limite, né? E aí a gente vê esse contexto, quer dizer, é sobre essa sociedade, é sobre esse contexto que se criam, então, os esportes, né, de alta performance, principalmente os esportes olímpicos. E aí a gente pode fazer algumas associações, quer ver? Vamos dar uma olhadinha? E aí, Fabiana, fica à vontade, e outros alunos, tá? Sandra, quem quiser participar, que sempre participam, né? E outros tantos, Verônica, Ana Clara, Ana, Daniele, podem participar, como sempre. Fiquem à vontade, tá certo? Então, a gente vai perceber que grande parte dos esportes olímpicos e grande parte dos esportes de alta performance se começa a selecionar o indivíduo desde muito cedo, né? Começam ali naquelas escolinhas, você começar a ver quem realmente tem uma maior aptidão para aquele tipo de esporte. Quem tem uma maior capacidade de aguentar, né, uma vida mais rígida, uma série de regramentos, são indivíduos que são colocados como mais adaptados àquela realidade e a participar desse contexto, né? Então, o esporte de alto nível nasce nesse contexto, né, de competições de grande interesse. Hoje, os esportes, tanto a Olimpíada quanto torneios como, por exemplo, de futebol, são as atrações em termos de mídia que mais tem acesso, né, que tem maior visualização no planeta, portanto, mostra a aceitação, a acessibilidade e esse interesse, né, da nossa sociedade em todo mundo em relação ao esporte, né, a capacidade de ver o homem fazendo mais do que eu posso fazer, né, vendo outro homem ultrapassar não só o seu limite, mas o limite de todos, né, daquela sociedade. Sempre com essa ideia da quebra de barreiras e do limite físico, sempre buscando algo a mais nesse sentido, né? E aí a saúde muitas vezes fica de lado, a gente vai ver isso. E a obtenção de reconhecimento, é óbvio, esse é talvez a medalha, né, o troféu mais importante no final dessa história. É o reconhecimento, é vencer essa batalha, né? E no esporte se usa muito, né, analogias com a guerra, né? Batalha, vencer, né? Obter resultados, né? Ganhar dos inimigos. Então a gente acaba meio que inconscientemente fazendo essa associação, né? Aquela guerra espartana, de alguma forma, ela foi trazida para um outro contexto, né? Um contexto menos violento, mas extremamente competitivo, ainda bastante competitivo, né? E são esses os heróis modernos, né? Aquele atleta que ganha medalha de ouro, ele é um herói, né? Tanto quanto aquele soldado que ganha uma guerra, né? Que a sua participação tenha sido tão importante para se conseguir algum objetivo, para se conseguir algum ganho, os dois, de alguma forma, se tem o mesmo peso, né? Então, se ganha uma guerra, se ganha também uma guerra quando se faz o esporte. E, para isso, esse atleta de hoje se assemelha um pouco àquele indivíduo de Esparta, né? Daquela cidade-estado grega, onde a dedicação tem que ser completa desde a infância. Então, vários esportes de caráter olímpico, como eu falei, já se seleciona, já se faz essa eugenia, né, num ambiente diferenciado da guerra, mas já se faz essa seleção desde tenra idade, né, desde da infância, né? Você tem várias pessoas concorrendo, todo mundo quer de alguma forma ser um atleta, ser um herói, né, ter esse o seu reconhecimento, mas poucos são aqueles que conseguem efetivamente, sob um determinado de uma determinada visão, de determinado julgamento, ser aquele indivíduo mais apto a estender o seu limite, né? A chegar aos seus limites e passar desses limites. Desde muito cedo se faz esse trabalho extremamente exaustivo, né? E uma vida extremamente regrada, uma vida extremamente direcionada a se usar como principal objetivo alcançar, né, esse limite. Então, normalmente, desde criança, esses indivíduos têm uma alimentação extremamente regrada, têm uma vida extremamente regrada, rígida, né, de acordar cedo, dormir cedo. Quer dizer, toda a infância dessa criança é direcionada para um objetivo que a gente nem sabe se vai chegar ou não, mas é um objetivo nobre
e reconhecido pela nossa sociedade como um todo. Ninguém está falando aqui de um castigo, a gente está falando de algo que é desejável por todos, né? Mas que, de uma certa maneira, gera, né, nesse indivíduo um certo estresse, tanto fisiológico quanto metabólico. É importante a gente lembrar isso, né? Então, você tem uma alimentação extremamente regrada e específica, né, que faz parte desse treinamento. Então, se cortam alguns alimentos que muitas vezes são alimentos desejáveis, né, e de grande aceitabilidade, justamente pensando nessa performance, né, desde muito cedo. Saber conviver com a dor, né, então todo esse processo, de alguma forma, prepara esse indivíduo para essa capacidade de saber, né, responder à dor e saber responder a esses estímulos que nem sempre são desejáveis, mas que fazem Professor, parte. Diga, querida. das informações interessantes que eu encontrei aqui, né? Diga, fala. Que é sobre a comida, né, desse exército. Você chegou a ouvir falar sobre o caldo negro? Não. Então, parte, né, era a principal parte da refeição do exército espartano, era um prato feito, né, através do cozimento de carne e uma mistura de sangue, sal e vinagre. Nossa, isso já para preparar a pessoa para o pior, né? Para o pior, exatamente. Guerra, E todos... O que você vai comer, né? Todos comiam juntos, compartilhando esse mesmo alimento e sob a mesma tenda. A única maneira de obter mais carne era pela caça. Então, se o militar conseguisse matar um animal, ele obrigatoriamente tinha que compartilhar. A única diferença nessa condição é que ele podia levar um pouco para casa dele. Entendi. E no mais, qualquer outra coisa era estritamente proibida. E aí, Fabiana, será que a gente não pode fazer uma associação nos dias atuais com esses suplementos, com receitas, né, extremamente monótonas, né? Então, frango, batata doce, coisas que a gente tem, né, hoje nem tanto mais na moda, mas podem, de alguma forma, lembrar a gente de um momento próximo da gente, ou até atual, onde as pessoas deixam de consumir alimentos pelo seu sabor, né? Ninguém está falando que está certo ou errado, mas a gente está falando só do contexto. Pelo seu sabor ou pelas suas características nutricionais de forma mais ampla, mas para performance, né? Então, se consumir um determinado alimento for importante para a performance, vamos consumir, independente se ele tem sabor agradável ou não, mas é preparar esse indivíduo, preparando o corpo desse indivíduo para um estresse maior que virá, né, que será necessário para se atingir algum objetivo. Acho que a gente pode fazer algumas associações. Eu pensei aqui nos shakes, né, que algumas pessoas... Veja, ninguém está falando mal disso, ninguém está aqui entrando no critério do quanto isso é importante para a performance e o quanto isso deve ser estimulado ou não. A gente só está dizendo para se pensar de forma maior, né, mais holística, quer dizer, somos um profissional da área de saúde, né? E dentro desse contexto, o importante para a gente é levar o indivíduo à saúde, à manutenção da saúde. Muitas vezes o esporte de alta performance é um pouco ao contrário de tudo isso que a gente está falando. Porém, é uma atividade que é aceita e que tem, né, uma abrangência muito grande na nossa sociedade. Então, não é questão de proibir, é pensar isso dentro de outros contextos, né? Será que uma pessoa que não tem uma vida de atleta, que não tem um ganho para alta performance, ela precisa ter o mesmo regramento e a mesma alimentação de um atleta? Pensando que esse indivíduo está sobrecarregando o seu organismo e gerando a ele, a longo e médio prazo, problemas tanto fisiológicos quanto metabólicos, desse excesso de proteínas, desse excesso de suplementos, né? Então, é pensar um pouco isso. Deixar a performance acontecer, mas é ter uma visão de médio e longo prazo, não uma visão só momentânea, né? Seja de ganho estético ou ganho de performance mesmo. Mas é tentar visualizar isso como uma forma maior, né, mais global. E aí, Fabiana, fica à vontade se você tiver alguma outra informação, mas a gente consegue fazer essa associação muito rápida. Por exemplo, a ginástica olímpica. Nada contra a ginástica olímpica. Mas, por exemplo, início é selecionado na infância. Então, aquelas crianças que têm uma maior elasticidade
e muitas vezes tem um biotipo, quer dizer, que é um biotipo muito mais de um biotipo menor, né? Características muito específicas de uma determinada idade, podem gerar um baita atleta. Né? Um atleta de 1,80 m, de 2 metros de altura, talvez para ginástica não seja tão interessante. Né? Então, já buscar, né, lá na escola, né, crianças com uma idade muito tenra, já crianças que têm uma característica, e buscar nessas crianças ali também, não só características físicas, mas psicológicas, para gerar um belo atleta, isso daí é uma coisa que se faz no mundo inteiro. Né? E o que A acontece? gente tem, professor, na Secretaria de Educação, não é nem na Secretaria de Educação, na Secretaria de Esporte e Lazer, a escolinha chama DEFER, não sei se vocês já ouviram falar. Sim, já E fui eles lá. fazem essa captação, né, das crianças dentro da rede pública. E depois o encaminhamento, se realmente a pessoa tiver uma característica, né, para aquilo, para grandes agremiações. Né? Isso é interessantíssimo. Você está gerando ali renda para esse indivíduo, você está podendo mudar a vida desse indivíduo, né, no sentido do esporte ser uma forma desse indivíduo ganhar, ter ganhos, né, sociais, né, não só financeiros, mas sociais. Isso é muito legal. O esporte tem essa característica. Veja, ninguém aqui está falando mal do esporte. A gente está só repensando, talvez vendo uma ótica que a gente não conhecia. Mas, por exemplo, na ginástica olímpica, o próprio biotipo do indivíduo e as atividades que são feitas geram nesse indivíduo uma taxa de gordura muito pequena corporal. Então, é muito comum você ver nessas crianças, né, mulheres, né, a gente está falando agora de mulheres, do gênero feminino, a menarca dessa criança ser estendida. Porque como ela tem uma baixa taxa de gordura no corpo, e isso está associado com o aparecimento, né, da menstruação, a menarca dessa criança é retardada. Muitas vezes ela vai apresentar lá só com 16, 15 anos que ela apresenta a primeira menstruação. E isso, fisiologicamente falando, tem um sentido negativo a médio e longo prazo. Né? Então, essa baixa taxa de gordura, que é essencial para a boa prática do esporte e que, de alguma forma, é estimulado durante, né, esse processo de treinamento, vai gerar nesse indivíduo problemas hormonais, né, que futuramente podem gerar algum tipo de problema para esse indivíduo, a médio e longo prazo. Né? Mas que, naquele momento, pela performance do esporte, é extremamente importante e necessário. Fissuras ósseas, né, através desses traumas, né, que acontecem toda vez que se faz o esporte, se tem ali a finalização, também fazem com que esse indivíduo tenha uma estatura menor. Então, ele já é escolhido um indivíduo com um biotipo mais próximo disso, uma criança com estatura menor, uma criança que tem vamos dizer assim, uma disposição muscular mais desenvolvida, e o esporte gera, né, um estímulo para que a criança continue dessa forma e que ela se estabeleça fisiologicamente também dessa forma, menor e com uma compreensão física muscular muito grande. Então, esse alto impacto favorece esse processo também. Então, são crianças que não vão ter uma estatura muito grande, né? E que, fisiologicamente falando, no sentido ósseo, num processo a longo prazo, vão ter muita dificuldade, vão ter, né, problemas bastante sérios relacionados à prática desse esporte. Isso é uma coisa que a gente tem que levar em consideração. Gasto calórico estimado de 500 quilocalorias por hora. Você imagina o estresse que essa criança tem, esse adolescente, chegando até a ser adulto, metabólico, né? 500 calorias por hora. Quer dizer, imagina o que a célula desse indivíduo não tem que gerar em termos de energia para poder suprir toda essa atividade física, né? Que acontece lá desde cedo, muito parecido com Esparta, como a gente falou. Não na questão do soldado, mas na questão do atleta. Michael Phelps, pegando uma pessoa, né, que já parou de ser atleta há um determinado tempo, mas é importante a gente lembrar, como ele, vários também acontecem da mesma forma. Iniciou sua carreira aos 7 anos, né, então lá na segunda infância, né, quebrou 37 recordes mundiais, é um exemplo, né, de herói, né, de grande atleta, de grande soldado aí no esporte. 8 medalhas olímpicas, quer dizer, o reconhecimento mundial que esse indivíduo tem até hoje, né? Tanto que as pessoas querem, de alguma forma, chegar perto dele ou até
passar, né? Esse é o grande objetivo, né? Ser melhor do que ele. Gasto energético diário, 12.000 calorias quando ele, de alguma forma, fazia essa atividade em alta performance. 12.000 calorias dia. Você imagina o quanto que você não está sobrecarregando o seu rim, o quanto você não está sobrecarregando o seu fígado, o quanto você não está sobrecarregando o seu metabolismo celular, né? No sentido de que você precisa ofertar para esse indivíduo alimentos que atendam a demanda desse indivíduo e possam gerar essa energia que ele vai gastar durante o dia. O que isso pode gerar nesse indivíduo a médio e longo prazo? Depois que esse indivíduo para de ser atleta, como é que é a vida desse indivíduo? Como é que a gente pode, de alguma forma, minimizar, né, todo esse desgaste que foi feito quando ele era atleta? Então, esse é também um pensamento do educador nutricional, né? 8 horas de treino diário durante 20 anos, né, 15 anos de vida profissional desse atleta, né? O quanto isso, de alguma forma, não gera um desgaste fisiológico, em termos de ossos, articulações, tendões, né? E metabólico, em termos de célula mesmo. Diga, Por isso que Fabiana, param tão cedo, né, professor? não tão cedo, porque, na verdade, O corpo não aguenta, né? o grande objetivo é a performance. E aí, esse corpo, né, não é uma máquina, é um processo de degradação muito rápido, né? E também ver a pós-vida desse indivíduo, né? Após a performance enquanto atleta, como é que é a qualidade de vida desse indivíduo? Será que tem qualidade de vida? Será que esse indivíduo tem saúde? Ou ele vive, né, durante 25, 30 anos da vida dele? E se ele tiver uma perspectiva de vida de 80 anos, quer dizer, ele 50 anos da vida dele, ele vai, de alguma forma, viver dos desgastes que ele teve durante uma pequena parcela da vida dele, que foi quando ele foi atleta, né? Ele vai sofrer dores constantes, limitação de movimento e podendo chegar a diabetes tipo 2, hipertensão, tudo pelo desgaste de órgãos vitais, como fígado, rim, né? Coração, que foram levados até a um desgaste bastante vigoroso, né? Ao limite, vamos dizer assim. Eu sempre tive um posicionamento assim muito crítico, né, em relação a essa questão assim dos esportes como se manifestam, porque na verdade tudo isso está servindo a quem, né? Então a gente vê uma movimentação muito grande de dinheiro, patrocínios, não é? E essa vida que está ali momentânea. Exatamente, passando por toda essa sobrecarga, a não ser pela glória, né, de tudo que foi feito enquanto depois essa pessoa Ele fica acaba... relegada a viver do passado glorioso. Exatamente. Né? E assim, se a gente for ver, existem várias explicações, né? Um atleta é um alter ego de todos nós, né? Quando você vê um ser humano correndo numa velocidade absurda em 100 metros rasos, né? É meio que uma vitória de cada um de nós. Mesmo que eu esteja sentado no sofá, tenha uma barriga imensa e não faça nada daquilo que aquele atleta tem que fazer. É quase que uma vitória da sociedade, né? Uma vitória da raça humana. Então, eles são muito nosso alter ego, né? E por isso que falar sobre isso dentro do contexto da nutrição e dentro do contexto da educação física é um absurdo. Você tá falando um negócio que não tem sentido nenhum, né? Mas falar isso dentro de um sentido mais sociológico, mais filosófico, a gente acaba de alguma forma percebendo que tem todo sentido, né? Falar para um atleta não fazer isso é você meio que falar, provavelmente, para um soldado não atirar. E é muito difícil acontecer. Mas talvez pensar no dia a dia, já que isso é uma pequena parcela da população e é aceito, e de alguma forma se coloca isso até como algo glorioso, né? E vantajoso, marcas se associam a isso porque meio que personificam naquele atleta a imagem da sua marca, né? Do seu sabonete, do seu desodorante. A gente tem que pensar naquele indivíduo que não vai chegar lá, que não está preparado para aquilo, mas que se alimenta e se desenvolve, talvez, como atleta,
sem ter esse objetivo. E a gente está alimentando isso, né? Sobrecarregando esse indivíduo de suplemento, sobrecarregando esse indivíduo com alimentos extremamente monótonos, que vão gerar uma sobrecarga muito grande para o tecido desse indivíduo, e esse cara nem vai participar de Olimpíada nem nada, ele está ali, de alguma forma, sendo um desportista, né? Vamos dizer assim. Então, talvez, é muito mais, não talvez resolver esse problema, que eu acho que a gente não vai conseguir, mas tentar ter uma visão mais crítica no nosso dia a dia. Será que todo mundo que procura um nutricionista com uma ideia de performance, será que todo mundo precisa passar por esse processo? Será que não é interessante a gente lembrar para ele que, já que ele não é um atleta de alta performance, já que ele não está na seleção brasileira, já que ele não vai competir, que talvez essa performance agora vai gerar 50 anos, 40 anos de má qualidade de vida? Será que adequar esse indivíduo, estimular esse indivíduo a diminuir um pouco esse processo e visualizar muito mais o esporte como uma qualidade de vida do que alta performance, né? Isso tanto no sentido do esporte quanto estético, né? A gente também tem essa característica hoje indo para a questão estética, né? Então, a gente pode pensar nesse sentido. Eu acho que essa aula tem essa característica, né? É óbvio que os esportes vão acontecer, que os torneios, né, os esportes de alta performance estão aí e vão continuar por muito tempo. Mas será que todo mundo está preparado para isso? E será que todo mundo que me procura com esse objetivo, eu tenho que, de alguma forma, obedecer a isso? Ou, como educador nutricional, eu tenho que educar esse indivíduo para um outro contexto, pensando não só na performance, mas principalmente na saúde e qualidade de vida desse indivíduo? Eu acho que é por aí que a gente pode conversar. Por exemplo, um triatleta de alta performance ou aquele que faz por algo, né, como uma atividade de prazer, é um indivíduo que muitas vezes tem lá 3.800 metros de natação, 180 quilômetros de bicicleta, daqui para Goiânia praticamente, né? Bicicleta, 45 quilômetros de corrida, tudo ao mesmo tempo. Gasto calórico diário aproximadamente 8.000 quilocalorias. Se um indivíduo normal tem em torno de 2.000 a 3.000 quilocalorias, a gente está duplicando, às vezes triplicando e quadruplicando muitas vezes esse gasto energético. Isso vai ter resíduos. Isso vai gerar algum tipo de problema a curto e longo prazo. Será que vale a pena a gente fazer isso? Será que eu, como educador nutricional, eu tenho que obedecer a tudo aquilo que me procuram e que desejam? Será que eu, como educador nutricional, a gente não pode, de alguma forma, tentar trazer esse indivíduo para dentro de uma ideia de médio a longo prazo, de uma consciência de qualidade de vida e não só de performance? Eu acho que é por aí que a gente pode, talvez, dentro do nosso contexto, ser mais, vamos dizer assim, útil, né? E, de alguma forma, trazer algum tipo de resposta mais eficiente para esse questionamento. Ciclo de treinamento de halterofilistas, né? O bodybuilders, né? A palavra agora é bodybuilders, né? Professor, só surgiu uma pergunta aqui. Por exemplo, eu, enquanto nutricionista, sou nutricionista esportiva, tá? Recebo o meu paciente. Eu posso fazer, por exemplo, numa investigação, fazer o pedido de todos aqueles exames que normalmente são feitos para avaliar a função renal, por exemplo? Pode e deve. Você vai ver que é a exigência do Conselho Federal de Nutrição. A gente vai ver agora, acho que é até o próximo slide. Se fazer essa avaliação como um todo para que você possa, então, fazer algum tipo de suplementação. Mas ainda vai além, Fabiana, sabe o seguinte, se mesmo esse indivíduo isso, se é necessário, né? Porque muitas vezes esse indivíduo está apto a ter essa sobrecarga. Mas será que é necessário? Será que realmente obedecer ao meu cliente, né? Quando o cliente chega na sua frente e fala, eu quero eu quero ter um músculo assim, quero ficar desse tamanho, tal. Será que é saudável para esse indivíduo? E até que ponto a sociedade permite isso? Permite. A sociedade estimula isso. Uma sociedade nos apresenta isso como uma forma de saúde, como uma forma de obtenção, né? Vamos dizer assim, de um olhar diferenciado da sociedade de forma positiva. Mas será que nós, educadores em saúde, como nutricionistas que somos, e todos são educadores em nutrição, educadores nutricionais, será que a gente tem que obedecer tudo que é pedido para a gente? Será que é ético? Que é moral. Moralmente é aceito. Mas será que, dentro de uma perspectiva nossa, é ético
a gente participar desse processo, no sentido de você gerar uma alta performance momentânea para aquele indivíduo, sendo que durante a vida daquele indivíduo todo, ele pode não estar doente agora, mas no decorrer desse processo ele pode gerar algum tipo de agravo ou enfermidade. Sobrecarregar demasiadamente esse indivíduo, olha lá, proteínas, em torno de 10 a 35%, a gente lembra que de forma normal entre 10 a 15%, né, se não estiver enganado. Carboidratos, a gente diminui 45% ou aumenta 65%, depende do treino, do indivíduo e tal. Gorduras totais de 20% a 35%. Veja, de alguma forma a gente está falando de sobrecarga. Se ela for momentânea, buscando performance, em algum momento vai gerar o desgaste de alguma parte desse indivíduo, né? A gente fala parte biológica desse indivíduo. Até que ponto é moral fazer isso? Eu acho que em todos os sentidos. Ninguém vai chegar para você e falar, olha, não seja um nutricionista de um bodybuilding, não seja um nutricionista de um atleta de alta performance. Isso é impensável. Mas, até que ponto é ético a gente participar desse processo quando a gente entende que esse indivíduo, ao buscar a performance, ele vai trazer consigo uma má qualidade de vida, agravos e enfermidades. Mesmo que naquele momento onde você está fazendo ali a busca para se fazer essa prescrição, ele está são. Isso não quer dizer que no final desse processo, ou no meio desse processo, esse indivíduo não comece a ter uma série de agravos e uma série de problemas. E a gente sabe que alguns tipos de problemas não voltam, né? A pessoa vai adquirir ali, por exemplo, uma diabetes tipo 2, é incurável, vai ser tratado, mas vai ser incurável. E todos os males que esse tipo de enfermidade e agravo pode gerar na vida desse indivíduo, né? Professor, eu queria comentar assim que eu acredito que a pessoa o profissional, né, que se dispuser a atender uma pessoa com essa demanda, ela vai ter que ser muito responsável no sentido de fazer todo o acompanhamento, né, avaliação bioquímica, né, desse paciente, para saber em que momento e deixar esse paciente a par. Olha, a partir desse momento, você tem um nível que começa a elevar de creatinina, isso indica um início de uma doença renal, né, que pode se tornar crônica, e aí, nesse momento, né, partilhar, no caso, dividir as responsabilidades sobre as decisões, né? Porque se nenhum profissional vai ser obrigado a não atender um paciente desse, alguns vão atender. Então, pelo menos, assim, que essa responsabilidade com esse outro humano, né, que ela aconteça, assim, com muito critério, com muita responsabilidade, com muito olhar sensível sobre esse outro, né? No caso, e aí paciente. A gente pensa, exato, Fabio, e a gente começa a pensar também em um sentido até mais amplo, que a gente vai discutir lá em nutrição coletiva, né? Nutrição para coletividade, que é você ver a mercantilização da nutrição, né? No sentido de que eu chego no seu consultório, pago para você uma consulta, peço uma coisa e você apenas me dá aquilo que eu pedi, sem ter um senso crítico quanto educador nutricional, quanto profissional da área de saúde, se aquele pedido gera algum tipo de problema ou não para aquele indivíduo, né? Se o desejo daquele indivíduo é um desejo que vai gerar para ele qualidade de vida enquanto indivíduo, né? Não como atleta, mas como indivíduo, porque muitas vezes grande parte dessas pessoas que procuram um profissional nutricionista não são atletas, não são participantes de torneios, não vão participar de torneios, não vão participar de nenhum tipo de atividade, mas buscam um profissional buscando uma alimentação próxima àquele indivíduo que vai participar realmente, né, que é atleta de verdade, se tem sentido isso, se realmente vale a pena se fazer tudo isso, né? Então, a gente não está aqui para dizer, olha, não seja, se aparecer, não queira, nada disso, a gente não está falando disso. Cada um, e a sociedade nos permite isso, e a própria Conselho Regional de Nutrição e o Federal estabelecem que essa é uma atividade profissional nutricionista, então está ótimo. Mas é pensar como educador, não como educador físico, mas é pensar como profissional da área de saúde.
Acho que um educador físico tem toda a capacidade de um treinador de visar só a performance, resultado. Eu acho que ele tem todo o direito de fazer isso, porque a formação dele é para isso. Mas nós somos educadores em saúde. Nós somos profissionais da área de saúde. Nós temos que pensar nesse indivíduo de forma mais ampla e holística. Não pensar só naquele momento, pensar nele em médio e longo prazo. Pensar não só... Você imagina que o que a gente está falando aqui é que você, como a gente está vendo aqui, ó, a legislação do Conselho Federal de Nutrição, na sua recomendação 390 de 2006, fala tudo sobre isso. Fala, olha, antes de você prescrever suplemento e tudo mais, faça um levantamento do quadro nutricional desse indivíduo. Peça exames, faça todo tipo de verificação do estado fisiológico específico, do estado patológico desse indivíduo, das alterações metabólicas que podem vir a acontecer. Mas a gente tem que pensar que tudo isso é para prevenir uma doença. Então, na verdade, o que a gente está causando nesse indivíduo são agravos e doenças. Que esse monitoramento pode até identificar que aconteceu, mas muitas vezes, ao identificar que aconteceu, não tem mais volta. Esse indivíduo vai ter que se tratar o resto da vida daquilo que ele não tinha antes de passar por essa atividade. Então, não é fácil, tá? Não quero que ninguém... A gente até não está gerando nenhum tipo aqui de contexto, nem de verdade. O que a gente está falando é só botar essa mosquinha, né? Esse grilo na sua cabeça de pensar o seguinte: será que, como educador nutricional, será que como nutricionista, o mais importante é a performance ou a saúde do indivíduo? E outra, será que tudo que me pedem é possível ser feito? Ou a ética e a moral, e a ética principalmente, que é o seu pensar, né, individual, o seu estado ético, a sua visão ética, permite que isso seja feito. Tem uma visão muito mais do que acadêmica, mas tem uma visão realmente mais ampla desse processo, né? Eu sei como fazer, eu posso te fazer chegar ao que você quer, mas será que o que você quer é saudável? E não sendo saudável, faz parte do meu trabalho? Será que só explicar e fazer aquilo que a pessoa quer resolve? Não atender aquele indivíduo também resolve? Então, não tem nenhuma resposta aqui, tá, pessoal? Você já viu que nenhuma dessas aulas tem respostas, mas tem questionamentos, né? Até que ponto vale a pena você induzir esse indivíduo a um tipo de atividade e hábito alimentar que vão gerar, a médio ou longo prazo, algum tipo de problema? Monitorar. Monitorar quer dizer se você está acompanhando se vai acontecer alguma coisa errada, né? Nesse sentido. É ético fazer isso? Moral é. Todos nós aqui vamos concordar que é possível fazer isso. Mas, enquanto indivíduo, no olhar do indivíduo, será que isso é o que eu quero para mim? Isso é o que, de alguma forma, eu penso que é a nutrição? Vale a pena a gente pensar um pouco diferente da corrente, né? Que, de alguma forma, vai empurrar a gente para o faça o que se pede, não o que você gostaria de fazer, o que você acha certo fazer. Eu acho que aí é que está a nossa conversa, entendeu? Sem dar respostas nem chegar a conclusões nenhuma. Mas, quer dizer, conclusões vão ser, cada um vai chegar à sua. Mas é tentar pensar um pouco nisso. Nós não somos educadores físicos. Nós não somos treinadores. Nós somos profissionais da área de saúde. Assim como os médicos também são. E até que ponto vale a pena, em termos do indivíduo, estimular esse tipo de atitude para que lá na frente a gente tenha que tratar esse indivíduo de hipertensão arterial, de doenças cardiovasculares, de problemas, né, do fígado, rim, né, renais, hepáticos. Até que ponto esse processo vale a pena? E principalmente em indivíduos que não estão ali para busca da alta performance, né? Aquele indivíduo normal que procura um nutricionista sem ter essa alta performance como uma forma de ganho, né, profissional e tudo mais, mas busca essa alimentação e busca esse estilo de vida. Até que ponto isso é interessante? Né? Até que ponto só lembrar esse indivíduo que isso pode acontecer faz parte do meu objetivo de trabalho. Era mais ou menos isso que eu queria dizer para vocês. Ninguém está certo, ninguém está errado. A nutrição cobre, né, o nosso código de ética, né, e a nossa própria área de atuação permite que a gente trabalhe, sim, com profissionais com esse desejo, esse objetivo. Mas até que ponto o profissional
tem que ser um seguidor, né, de desejo do seu cliente. Até que ponto a gente tem que ser um educador nutricional mesmo? A gente tem que buscar nesse indivíduo que ele tenha o desejo dele alcançado, mas que isso seja uma forma de saúde, não uma forma de doença. Era isso que eu queria falar para vocês nessa nossa última aula. Dúvidas, sugestões, críticas, o professor está aberto a tudo isso nesse exato momento. Se não, fiquem com Deus. Bom final de semana para vocês. Que a gente possa ter aproveitado, né, dessa parte teórica da disciplina, vários assuntos, que ela tenha sido relevante para a formação de vocês, tá bom? Não acabou aqui, ainda temos as nossas atividades avaliativas que vão acontecer nas próximas semanas, mas a nossa parte teórica fica por aqui, moçada. Obrigado aí pela compreensão de vocês. Toda sexta-feira de manhã, vocês estarem aqui ouvindo o professor, a gente está conversando. Muito obrigado, viu? Gostei muito dessa turma. Achei, assim, que foi muito prazeroso as nossas sextas-feiras de manhã, pelo menos para mim. Tá bom? Valeu, moçada. Isso, então semana que vem é aquela nossa avaliação 3, tá? O professor vai passar para vocês alguma atividade para ser feita nas próximas 2 semanas. E depois, na outra semana, é o nosso estudo dirigido, são aquelas perguntinhas sobre as aulas desse módulo. Bom final de semana, meninos. Fiquem com Deus. E obrigado aí pela atenção de vocês, tá bom? Gostei muito de vocês. Que a gente possa se encontrar mais lá na frente. Obrigado, pessoal. E semana que vem vamos estar juntos, hein? A despedida é só dessa semana. Semana que vem estaremos juntos, o professor vai passar aquelas orientaçõezinhas e já passar a nossa tarefa, tá bom? Valeu, moçada.